encontro com a palavra de Deus, é o que nós temos neste momento. Nós vamos a Efésios, capítulo 4, depois dos Evangelhos, livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. A carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja na cidade de Éfeso, localizada hoje na Turquia. Efésios, nós vamos ao capítulo 4, versos 17 a 32. Efésios 4, 17 a 32. Uma carta onde o apóstolo Paulo, na sua primeira parte, expõe a doutrina, o fundamento do Evangelho, da obra de Deus em Cristo. E depois, na segunda parte, ele vai à aplicação, isto é, as consequências e os benefícios da obra de Deus em Cristo em nossas vidas. Então, Efésios capítulo 4, versos 17 a 32. Vamos receber a palavra, vamos receber com atenção, com o coração aberto. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na nulidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ouvimos a palavra do Senhor. Chuck Swindoll é um pastor norte-americano que já está numa idade avançada, se aposentou recentemente, muito conhecido nos Estados Unidos e também no Brasil.
Talvez você leu até já algum livro dele traduzido para o português. Mas é interessante um testemunho que ele dá sobre uma fase na sua vida, lá na sua adolescência. Ele diz assim: eu tinha o hábito de comer as minhas unhas até a pele. Eu arrancava aquelas coisinhas assim que elas começavam a aparecer. Por 20 anos eu carreguei comigo aqueles tocos horríveis que eu chamava de dedos. Esses dedos lamentáveis resultavam em duas experiências miseráveis para mim. Primeira, embaraço pessoal. Sentia vergonha quando precisava expor em público os meus dedos. Segundo, limitação física. Se derrubasse uma moeda no chão ou uma folha de papel, eu tinha que esquecer qualquer ideia de apanhá-los. Qualquer serviço delicado era uma impossibilidade para mim. Minha mãe tentou de tudo para interromper esse hábito maligno meu. Ela prometeu dinheiro, pimenta nos dedos, luvas o dia todo e também embaraçar-me em público. Mas ela nunca conseguiu tirar esse hábito de mim. Aí está o testemunho do pastor Swindoll. Minha mãe tentou de tudo para interromper esse hábito maligno meu. Hábito maligno. Esse do pastor Swindoll, quem sabe você não considere tão maligno, mas é maligno. Roer unhas. Mas há uma infinidade de outros hábitos malignos e muito malignos que também nos aprisionam, nos escravizam, não é verdade? Alguém nesta noite aqui que iria dizer, ou poderia dizer, eu tenho um hábito maligno do qual eu sou escravo. A palavra é para você de encorajamento nesta noite. Quantos hábitos malignos? Podemos começar com as drogas, tremendo hábito maligno que vai corroendo tantas vidas dos nossos dias, especialmente da juventude. O álcool, a bebida alcoólica, o fumo. O hábito maligno do palavrão, da fala obscena, chula, grosseira. O hábito maligno da masturbação, da pornografia, que escraviza, deturpa a mente humana e estraga, rouba a condição de se construir relacionamentos saudáveis. O hábito maligno de roubar, talvez não agressivamente, quem sabe, no sentido de um assalto, mas outras maneiras de desviar aquilo que não é seu, o roubo, a desonestidade, a falta de honestidade, até na palavra ou nos valores financeiros. A escravidão, o hábito da novela, como quase uma religião. Quantas pessoas viciadas em novelas e não conseguem abrir mão disto. Hábito maligno da fofoca. Hábito maligno da implicância, pessoas cronicamente implicantes e que sofrem e trazem desgostos para os outros à sua volta. O hábito maligno da rudeza, pessoas que se especializam em ser rudes. Qualquer coisa que você diz ou fala, já vem ali uma palavra rude e ofensiva, desagradável e amarga. O hábito maligno da explosão, qualquer coisa que contrarie é algo que recebe a reação da explosão. Hábito maligno da manha, da birra. Não foi feito a minha vontade, eu sou manhoso, mesmo que eu já tenha aí a idade adulta, continuo como uma criancinha imatura, faço a birra. Hábito maligno da manipulação, sou um manipulador, manipulo os outros com conversa suave, com jogo emocional. Quantos males no matrimônio por causa desse jogo. O hábito maligno da mentira. Escapa facilmente a mentira da minha boca. Hábito da mentira, hábito maligno da mentira, comum na nossa cultura. Parece que as pessoas até têm como primeira opção mentir. Depois como segunda falar a verdade.
escravidão da mentira, escravidão do hábito maligno da vitimização, auto-vitimização, auto-piedade, sempre sentindo-se vulnerável, para baixo, e faz o jogo da vitimização. Há também os hábitos malignos do exagero, descontrole de coisas que são legitimamente aprovadas. Hábito maligno da televisão, podemos falar do celular, quem sabe. Descontrole no uso, exagero. O exagero, o descontrole na atitude ou no ato de dormir, que se torna também maligno. Do comer, hábito maligno na comida, legítima para nós, mas que pode ser usada de uma forma maligna. E poderíamos falar de muitas outras. E a lista continua e vai muito longe. Mas a palavra do Senhor para cada um de nós esta noite é que nós, seres humanos suscetíveis a hábitos malignos, há esperança, há palavra de libertação, há encorajamento para nós em Cristo e no Evangelho. E o caminho que o texto aqui lido nesta noite nos aponta é um caminho de neutralizar o hábito maligno neutralizado. E então, a verdade é esta e o chamado é este: neutralize seu mau hábito. Meu irmão, minha irmã, você que está em Cristo, não foi chamado para viver debaixo da escravidão de um ato maligno. Como neutralizar o seu hábito maligno? E veja que eu uso a palavra neutralizar, ela é chave. Quando nós lemos esse texto, a abordagem é esta: neutralizar. Não é apenas jogar fora o seu mau hábito, mas neutralizá-lo. Como? Alinhe-se com Deus. Tudo que vai ser dito aqui nesta noite não se trata de uma abordagem humanista. Vamos ensinar 3 passos e métodos através dos quais você, qualquer ser humano, pode então vencer o seu hábito maligno pelas suas próprias forças e caminho. Não, tudo passa por um alinhar-se com Deus. E alinhar-se com Deus envolve a obra e pessoa de Jesus Cristo, particularmente o fato de que Ele morreu por pecadores. Isto é, eu ter um encontro com Deus através de Cristo e Cristo crucificado. Ele morreu a minha morte, a pena do pecado meu, minha distância de Deus, o meu desalinhar com Deus, o desalinhar do meu coração com Deus, recaiu sobre Cristo. E por isso eu posso ter o perdão gracioso que Deus dá a mim, e então a minha vida pode ser alinhada com Deus hoje e para todos sempre. É preciso se alinhar com Deus, é isto que o apóstolo Paulo está falando aqui, e nós precisamos lembrar. Ele fala do novo homem, você ouviu, ele fala do velho homem, o velho ser humano, homem e mulher, e fala do novo homem, o novo ser humano, homem e mulher. Este novo homem, essa nova mulher, só acontece, segundo Paulo e as Escrituras, o Evangelho, em Cristo. Envolve aquilo que se chama conversão. Aquele momento, como eu já disse, quando você caminhava numa direção com o seu coração, conforme as suas vontades do mundo, ainda que tinha lá uma fezinha em Deus, mas era a sua vontade e o seu entendimento. E aí, um dia isto pesou sobre você, e você então agoniado, reconhecendo e vendo a sua condição, clamou pelo perdão de Cristo na cruz, e pela fé você foi crucificado com Cristo, porque Ele morreu a sua morte, e você ali nasceu para uma nova vida no Cristo ressurreto. Então você mudou de direção, conversão, não mais segundo o pensamento, o entendimento do mundo, o seu próprio entendimento, mas agora o entendimento de Deus. Alinhou-se com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. É toda uma questão da obra de Deus em Cristo aqui. Neutralizar o seu mau hábito, então, exige se alinhar-se com Deus. Ele coloca ainda mais no verso 24, a revestir-se do novo homem, criado
para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Então isso que vocês aprenderam de Cristo, que ele fala aqui no verso 20, e vocês ouviram falar dele, a verdade que está em Jesus, resulta num novo ser humano, uma nova pessoa. Então, para se neutralizar o mau hábito, seja qual for, é preciso primeiro se ter a base e o fundamento de Deus em Cristo, estar alinhado com Deus através de Jesus Cristo. Não é uma técnica psicológica, é uma obra divina que vem a partir de uma nova vida em Cristo Jesus. Então é preciso primeiro você discernir a si mesmo: sou um novo homem, uma nova mulher em Cristo, ou ainda não sou, ainda sou um velho homem, uma velha mulher em Cristo? Quem sou eu? Qual é a minha condição? Isso vai ficar muito claro para você. É preciso discernir, porque primeiro você precisa se tornar um novo homem, uma nova mulher em Cristo, para você poder neutralizar o seu hábito maligno, ou então será apenas um esforço humanista à parte de Deus e fracassado possivelmente. Então não é uma questão apenas de neutralizar um mau hábito, um hábito maligno. Neutralizar um hábito maligno é apenas uma faceta de uma obra muito maior que Deus tem que fazer na sua vida. Então você nesta noite não chegou aqui, não deve pensar que Deus te trouxe aqui para simplesmente resolver o seu hábito maligno, especificamente, isoladamente. É preciso uma obra tremenda de você se alinhar com Deus em Cristo. E aí, se você está em Cristo, você é um novo homem, uma nova mulher. Você precisa ter a lucidez e a honestidade com relação a você mesmo. Eu sou de Cristo e eu estou vendo e percebendo claramente e honestamente que eu tenho um hábito maligno. Não vou desconversar, não vou empurrar para baixo do tapete, não vou racionalizar com algumas explicações. A verdade é que eu, estando em Cristo, enxergo claramente que há um hábito em mim que não cabe na nova vida minha em Cristo. Você tem essa lucidez, essa honestidade. Sem isso você não vai vencer. É preciso que você ouça a voz do Espírito, que Paulo cita aqui nesse texto que nós lemos. A voz do Espírito Santo, para que você tenha esta visão clara da sua condição em relação a este hábito que não pertence à sua vida. É maligno, traz algum tipo de destruição, envolve algum tipo de escravidão, não é bom para você, não é o que Deus tem para você em Cristo Jesus. E aí então, em Cristo, é preciso o arrependimento em relação a este hábito, não o arrependimento para a salvação, porque você já se alinhou com Deus em Cristo, a grande conversão já aconteceu. Você ia para a direção sempre do mundo, das suas próprias vontades. Você encontrou-se com Deus em Cristo, morreu para essa vida e começou uma outra, agora direcionada por Deus. O grande arrependimento já veio. Agora você precisa aplicar o arrependimento específico com essa questão deste problema, para você mais e mais crescer na vontade de Deus. E isto então vai levar você à transformação em relação ao seu mau hábito. Isso que ele incomoda, isso que não pertence à sua vida em Cristo, e que está inclusive afetando pessoas à sua volta, talvez na sua própria família, incomoda, traz problema, desconforto, conflitos. Deus quer tirar isso da sua vida, então arrependimento. Ó Deus, esse hábito não pertence a mim, eu sou teu. Me transforma, mas transformar como? Transforme o seu pensar. Transforme o seu pensar. Aos domingos nós estamos meditando sobre o tema Enfrentando a Cultura. E estamos sempre lembrando versos de Romanos 1 e 2 sobre a renovação da vossa mente. Não se amolde a este mundo, mas renove a sua mente, o seu pensar, o seu entendimento. Aí é que está a batalha, nos seus pensamentos é que está a batalha, toda a batalha espiritual. É aí que Deus prevalece na sua vida, ou você naufraga diante de Deus, no seu pensar. É preciso transformar o pensar, neutralizar então um mau hábito, o hábito maligno, envolve alinhar-se com Deus, e então estando
com Deus em Cristo, transformar o seu modo de pensar. Ele diz no verso 17, os gentios vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Quem são os gentios? Jesus Cristo foi um judeu, o Evangelho então vem a liderança do Velho Testamento, do povo de Deus do Velho Testamento, dos judeus. E na cultura ali nos dias de Jesus Cristo, nos dias do apóstolo Paulo, que também era um judeu, os judeus dividiam o mundo em dois grupos. Nós, os judeus, o povo que Deus constituiu, lá no Velho Testamento, nós, os judeus, e os outros que são os gentios. Todo mundo que não é judeu é gentio, não pertence ao povo de Deus, nosso privilégio. Quando então a igreja surge no meio judaico, ela vai se apropriar desse termo e aplicar àqueles que não estão em Cristo, não pertencem à igreja do Senhor, não estão em Cristo. Esses são os gentios, aqueles que estão caminhando nos seus próprios caminhos, nunca passaram pela conversão em Cristo. Então, quando ele usa a palavra gentios, ele está falando disto: aqueles que não estão em Cristo, não se converteram ainda, conforme já falamos aqui nesta noite. Esses vivem, diz ele, na inutilidade dos seus pensamentos. Então, o pensamento à parte de Deus, uma mente que pensa a parte de Deus, Paulo considera como inútil, uma inutilidade, vazio, sem a substância eterna. Então vocês não façam como eles, vocês não pertencem a essa categoria dos gentios, não mais, foram resgatados em Cristo. Eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, não vocês. E no verso 20 e 21 ele vai dizer: todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Isto é distinto dos judeus, vocês não aprendem, distinto dos gentios. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Vocês nele foram ensinados, diz o verso 21. Ensinados, isto é, as proposições de Cristo, as verdades de Cristo adentraram às suas mentes. A palavra de Deus chegou às suas mentes, moldando o seu pensamento. Então, envolve esse transformar do pensar. A conversão minha é de todo o meu ser, meu corpo, meu espírito, minha alma. Mas isto tudo tem como primeira fonte e essência a minha mente, o meu pensar. É preciso transformar o pensar se é que eu vou vencer um hábito maligno. Este repensar tudo e a vida a partir de Cristo e da sua palavra. E inclusive atingindo o meu hábito maligno. Veja só, é a transformação real, porque é a transformação da minha mente, dos meus pensamentos. Então não é uma questão apenas, por exemplo, de uma escola, uma das muitas escolas da psicologia, de correntes de pensamento, do behaviorismo, que trabalha com os problemas humanos mais focado no comportamento. Mudar hábitos mudando o comportamento. É verdade que mudar um mau hábito vai ter reflexos do nosso comportamento. Mas o ensino da palavra de Deus não é um behaviorismo, escola do comportamento, é muito mais profundo. Se altera meu comportamento é porque primeiro alterou a minha mente, a entidade mais profunda do meu ser. Não mexeu só por fora, mexeu na raiz de quem eu sou. Mexeu na minha essência. A obra de Cristo não é só uma garibada, dá uma melhorada, ela transforma tudo o que eu sou. É muito profundo, é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A nova vida em Cristo altera os meus pressupostos, isto é, de onde eu parto para os meus raciocínios. Eu começo onde? Quando eu começo a pensar sobre uma questão. Se eu penso sobre os meus hábitos, para julgá-los, onde eu começo? Comigo mesmo. Com o que eu vi na mídia, na televisão, vi em algum lugar, numa música, num filme? Não. Eu começo com a palavra de Deus, na orientação do Espírito Santo. É dali que eu parto, porque dependendo de eu partir, a conclusão será diferente. Eu não vou terminar
com uma abordagem em relação aos meus hábitos, uma abordagem bíblica cristã em Cristo, se eu não começar com Ele, se eu não começar com a palavra, se eu começar com o humanismo, vou dar em outro lugar, é outra solução, é outro enfoque. A nova vida, então, é uma mente nova, com pressupostos, conforme a palavra. E então um plano de vida, conforme a palavra, no meu raciocínio, no meu pensar. Eu penso a minha vida com um plano segundo a vontade de Deus em Cristo, revelada na palavra. E o significado da vida para mim, vem daquilo que Deus em Cristo é para mim, na sua palavra. O propósito de vida, o propósito da minha existência, então vai ser aquele que é conforme a vontade de Deus, a pessoa de Deus eterna, que eu conheci em Cristo, orientado na sua palavra. Essa é a nova vida, é um novo pensar, com esses pressupostos, esse plano, esse significado, esse propósito. Então todo um pensamento transformado, a partir de um alinhamento com Deus. E aí então, eu vou ter uma nova estrutura de sustentação. Meu aconchego vai ser o quem e o que. Certamente Deus, na ministração do Espírito Santo, na graça em Cristo. Ele é que vai ser o meu abrigo, esse Deus que eu conheci em Cristo. O abrigo meu não vai ser mais o mau hábito, o hábito maligno que tantas vezes nos escraviza, porque nós buscamos conforto nisso. Quantas pessoas, por exemplo, com o mau hábito, o hábito maligno do exagero na alimentação, porque busca na alimentação conforto, ao invés de ter o conforto em Deus, em Cristo. Por isso ficam escravos da alimentação. E faz mal, exagero. Qual é o meu conchego, o meu abrigo? Nas minhas lutas, nesse problema que eu vivo, nas lutas da vida. O que é que me define? O que é que me define? Quando eu não sou definido em Cristo, Ele é minha definição, meu valor, vem dEle, do amor dEle por mim. Quando eu não sou definido assim, vou me definir por coisas que vão me distorcer e vão fazer mal. Qual é a minha agora referência emocional? Deus me amou, é o amor de Deus, é a minha grande referência emocional. Por isso posso viver as carências que me levam até os maus hábitos. Há uma nova estrutura então, do meu aconchego, do meu abrigo, da minha definição, da minha referência emocional e até da minha referência social. Eu tenho valor se aquele me reconhecerem, me aplaudirem, forem meus amigos. Se esse não me aceitar, se meu pai não me aceitou, minha mãe não aceitou, eu não tenho valor social, vou viver escravo dessa situação. Não. Minha referência social não são os homens e as mulheres em primeiro lugar. Minha referência social é meu Deus que me amou com o maior amor que já existiu na história, e um amor que é para todos sempre. As pessoas podem ter uma atitude de recusa, de indiferença para comigo, mas eu vou encontrar força e saúde, sabendo do amor de Deus e do valor que Deus me deu como criatura dele, e criatura até ao ponto dele me resgatar com uma morte na cruz. Sou valoroso, porque sou valoroso para Deus. Então, transformar todo pensar para vencer, neutralizar um hábito maligno, alinhando-se com Deus e aí transformando todo pensar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Nele vocês foram ensinados. Vocês não estão mais na inutilidade dos pensamentos dos gentios, daqueles que não têm a libertação, a salvação de Deus em Cristo. E aí então você vai neutralizar nessas condições, vai neutralizar o hábito maligno. Como? Substitua o mau hábito.
substitua o hábito. As pessoas às vezes querem ser libertas de um vício ou de um outro hábito maligno, e elas oram, pedem para as pessoas orarem e dizem: eu não consigo vencer. Não entende o caminho da vitória, não entende o caminho da vida em Cristo. Não é uma questão só de uma oração passiva: ó Deus, faz alguma coisa aí. O lugar para a oração da dependência, claro, é na força do Senhor que é vencido, mas a oração deve ser uma oração de substituição e de entrega. Ora aí por mim na sua igreja. Você está a ponto de entregar a sua vida a Deus em Cristo, inclusive o seu hábito maligno, o seu vício? Não. Só orem por mim. É preciso que nós aprendamos a oração da substituição, da entrega. Qual é a chave então? Qual é a chave que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui? Em relação ao hábito maligno, não é uma questão apenas de interrompê-lo. Eu tenho esse hábito, o pastor Swindoll tinha o hábito de roer as unhas. Eu preciso parar de roer as unhas. Realmente é preciso interrompê-lo. Mas é preciso mais. É preciso substituí-lo por algo que não seja maligno. Esse é o caminho da palavra de Deus. É o caminho aqui do texto do apóstolo Paulo, da nova vida em Cristo. A libertação não é apenas uma questão de ausência, mas inclui o quê? Uma nova presença. Em Lucas capítulo 11, Jesus fala sobre uma situação hipotética. Se uma pessoa for liberta de um domínio de um demônio, e ela ficar nessa situação apenas da libertação do demônio, Jesus disse: esse demônio vai andar por aí, ele vai acabar voltando, e ele vai encontrar uma casa limpa, porque ele foi expulso, agora toda arrumada, mas sem nada lá dentro. Então esse demônio entra de novo e traz mais 7. E a condição agora é pior do que antes. O caminho da vitória não é uma questão só de ausência, mas da presença. O que é que entra? Isto é, para algo sair, a obra maligna sair, ela precisa sair, mas ela sai quando no lugar dela entra a presença do Espírito Santo, a sua vontade, um novo hábito, um hábito que honra a Deus, glorifica a Deus. A atitude então necessária não é somente sobre deixar de fazer. Eu preciso deixar de, seja lá qual for o hábito maligno. A questão maior é o que fazer, o que devo fazer em relação a esse comportamento. Nos meus pensamentos, o que é que eu devo buscar no lugar disso? Se eu estou buscando conforto nisto, algum tipo de prazer, que outro conforto e prazer eu preciso colocar? Isto é, aquilo que Deus tem para mim. E é por isso que o apóstolo Paulo vai fazer uma série de dobradinhas aqui. Ele fala sobre despir-se do velho homem, da velha mulher, isto é, da vida do ser que não conhecia Deus em Cristo. E agora diz ele, revestir-se do novo homem, da nova mulher em Cristo. E a palavra então que ele usa, o verbo que ele usa é como se fosse uma roupa. Você tira essa e fica nu? Não, você coloca outra. Há um sair e um entrar. A ausência da roupa que se foi deve ser agora preenchida com uma outra roupa. Não é só uma questão de interromper o mau hábito, mas de substituí-lo, para que você possa neutralizar o mau hábito. E aí ele vai a aplicações. Deixa a mentira. Como? Falando a verdade. Não é só deixar de mentir. Aprenda a falar a verdade quando você tem que falar. Aí que está a vitória. Você falava, tinha um hábito de mentir. Então fale a verdade. Não é só uma luta contra a mentira,
mas a busca de ser alguém verdadeiro. Ele fala sobre a ira. Não devemos nos irar, mas não se põe o sol sobre a vossa ira. Tratar a ira, abordar antes que o sol se ponha, não ficar curtindo aquilo ali. Casais precisam aprender isto. Quantos casais que aprendem a ficarem na ira, eles dormem irado um com o outro. Nenhum casal deve conciliar o sono até que converse sobre o que tem trazido a ira entre eles. Ira prolongada, não resolvida, não encaminhada. Ele vai dizer: aquele que furtava, não furte mais. Ponto. Não, ele continua. Antes, trabalhe. Ao invés de buscar a renda através do roubo, da desonestidade, busque renda agora trabalhando, inclusive para você poder ajudar alguém, diz ele. Algo sai, algo entra, substituição, a vitória passa por aí. Não digam nenhuma palavra torpe. Então vou ficar calado, não falo mais nada. Não, fale aquilo que é a palavra boa para edificação. Troque. Um sai, outro entra. É o caminho da vitória. No lugar da amargura, da raiva, da gritaria. A gritaria na sua casa, isso não pertence à família cristã, ao casamento cristão. Gritaria não pertence. Como vencer a amargura, a raiva, a gritaria, a malícia? Sejam compassivos, perdoando uns aos outros em Cristo, como Cristo. Então aí está o caminho das Escrituras para se neutralizar os hábitos. Eu deixo de fazer algo, mas isso não é tudo. Para eu neutralizar o mau hábito, eu preciso também fazer a vontade de Deus e alternativas que eu preciso colocar e aprender. E quando eu então ajo conforme o projeto de Deus, aquilo que não pertence ao Senhor na minha vida não tem espaço. Um dos equívocos nossos é transmitir às pessoas, ao mundo aí fora, uma visão de vida cristã negativa. E o mundo pensa assim: você, por exemplo, é um crente em Cristo Jesus, então você é aquele que não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não, o crente em Cristo Jesus é aquele que faz isto, faz isto, faz isto e faz isto. Faz muito, tem uma vida intensa, muito bem vivida, porque ele troca o hábito maligno por um que edifica, por uma outra abordagem. Sabe que o diabo não cria nada. O diabo apenas toma o que Deus criou e leva em nossos corações a uma deturpação. A questão realmente é de resgatarmos tudo isso que Deus tem para nós. Por exemplo, a fala. A fala é algo maravilhoso que Deus deu ao ser humano. Não há mais nenhuma criatura que fala, a não ser o ser humano no mundo. O diabo tomou a fala e transformou numa maldição, como por exemplo no caso da mentira. Então o crente em Cristo Jesus, nova criatura, nova criação, precisa resgatar a fala que Deus deu. Ao invés de falar a mentira, falar a verdade. Falar a verdade com o esposo, falar a verdade com a esposa, falar a verdade com os filhos, com os pais. Aprender a falar a verdade, resgatar. E assim por diante. No lugar de algo que está fazendo mal, você precisa entrar com aquilo que é novo e que faz bem e que vai dirigir a sua vida para melhor. Neutralize o hábito maligno e a sua vida será melhor, você vai experimentar mais dos tesouros dos céus. Fiz parte de uma igreja onde o pastor pregou sobre esse texto e falou especificamente sobre a fala obscena que Paulo menciona. E um membro da igreja procurou o pastor e disse a ele: pastor, eu aprendi
com a sua mensagem que eu tinha um mau hábito. Eu trabalho como carpinteiro e toda vez que, por exemplo, eu errava o prego e o martelo ia para o meu dedo, eu falava muito palavrão. Eu parei de falar palavrão. E o pastor perguntou: você não fala mais então? Não, ele disse: no lugar de palavrão, quando eu machuco o dedo eu digo palavrão, palavrão, palavrão. Precisamos tomar cuidado. Que a vitória seja a vitória real. E podemos nos enganar. É preciso uma reposição que mexa com a essência das coisas, seja uma substituição de verdade. De verdade. Que Deus dê a você a vitória sobre todo hábito maligno, que todo hábito maligno possa ser neutralizado. Crentes vivendo sem a mentira, sem a palavra obscena, crentes vivendo sem a desonestidade, crentes vivendo sem o roubo, o tomar o que é dos outros, crentes que aprendam a administrar a sua ira e daí por diante. Que o Senhor faça assim com cada um de nós e nós vamos experimentar mais dos tesouros dos céus que Deus tem para nós, uma vida de qualidade maravilhosa, que haverá de nos edificar, e nós seremos canais que vão edificar os que estão à nossa volta, a começar da nossa casa. Que possamos entender que não há hábito malignozinho que possa continuar em nossas vidas. É preciso uma mudança total e completa. E haja essa transformação e possamos viver mais na paz do Senhor. Vamos orar.